Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de geometria. No caso hoje, vamos dar algumas dicas aqui a respeito de algumas particularidades de triângulos quando se aplica aí as razões trigonométricas, né? Quando você quer achar os lados do triângulo, muitas das vezes você se depara com um triângulo que ele traz características que não vai mudar e vai ser sempre aquele jeito de calcular. Como é que seria isso? Eu estou tratando aqui da trigonometria no triângulo retângulo, ok? Então, eu queria que vocês conseguissem assimilar isso de tal maneira que isso vai possibilitar você pular etapas, você ganhar tempo. Por exemplo, numa prova de concurso, o tempo é o seu inimigo. Vamos dizer assim, se você levar muito tempo numa questão, você tá perdendo aí a condição de concorrer à vaga, ok? O mesmo acontece no Enem ou numa prova que exija que seja marcado aí o tempo para você fazer essa prova, ok? Então é o seguinte, vou apresentar para vocês aqui o triângulo egípcio, que é o mais famoso da trigonometria. Ele aparece na maioria dos exercícios, em sua totalidade. Vamos dizer assim, o triângulo egípcio. Qual é a característica dele? É aquele triângulo que tem os ângulos agudos de 30 e 60 graus. 90, 30 e 60, ok? Qual é a característica deste triângulo tão famoso assim da trigonometria, vamos dizer assim? O grande barato desse triângulo é o seguinte: se a hipotenusa eu chamar de x, aí eu vou me direcionar para os ângulos. Sempre vai acontecer isso. O lado oposto ao ângulo de 30 graus vai ser a metade da hipotenusa. Ou seja, x sobre 2. Vai ser sempre assim, professor? Sempre assim, vai ser sempre assim. Vamos ver um exemplo aqui daqui a pouco. Então, ó, memoriza isso. Num triângulo egípcio, como é que eu sei que um triângulo é egípcio? Quando os ângulos agudos são 30 e 60 graus. Ângulo agudo, ângulo menor que 90, né, pessoal? Então, 30 e 60 graus. Esse é um triângulo famosíssimo, triângulo egípcio. Bom, se a hipotenusa é x, o lado vai ser x sobre 2. E em relação ao 60, o lado oposto ao 60 vai ser o quê? Vai ser x sobre 2 vezes a raiz de 3. Pessoal, isso aqui pula a etapa de você achar o seno, o cosseno. Lógico, se você está num exercício aí na escola que precisa exercitar, precisa praticar o seno, o cosseno, a tangente, então lógico que você não vai usar esse conceito aqui de triângulo egípcio, porque não cabe na atividade que você está fazendo. Mas se você está diante de uma prova, de um concurso, e você tem essa ferramenta na mão, sabe que o triângulo é egípcio, 30 e 60, ângulos 30 e 60, você mata a questão rapidamente. Você quer achar o lado? Você tem um dos lados, você vai matar a questão sem aplicar teorema, sem aplicar as razões trigonométricas dos arcos notáveis, ok? Então, ó, lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é x, a metade da hipotenusa, x sobre 2. Lado oposto ao ângulo de 60 graus, lado oposto vai ser a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Beleza. Um outro triângulo que não é tão também menos importante, às vezes ele aparece, é o triângulo formado
pelos ângulos de 30 a 45, e por que não dizer 105 graus, porque a soma dá 180 graus, certo? O que traz esse triângulo? Qual é a funcionalidade desse triângulo? Esse triângulo é o seguinte: se você construir aqui a altura, né, a altura relativa ao lado maior, ao maior lado, né? No caso, o lado MP, né? No caso aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Você traçando essa altura, pessoal, nota só, a altura sempre é perpendicular, tá? Sempre forma ângulo reto com a base que ela toca, com o lado que ela toca. Ela sai do vértice e ela é perpendicular, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com o lado oposto ao vértice que ela saiu. Então, altura perpendicular, ok? 90 graus. Bom, se aqui é 30 e aqui é 90, evidentemente que aqui é quanto? 60. Ó, legal. Quer dizer que a hipotenusa não é o lado oposto ao ângulo reto? Sim, com certeza, né? E o que diz? A hipotenusa nós já encontramos aqui, ó. A hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui, ó. A hipotenusa não é oposta ao ângulo reto? Sim. Ela vale quanto? 10 aqui, nesse caso. Então, quanto é o lado oposto ao ângulo de 30 graus que nós aprendemos? É a metade da hipotenusa. Então, aqui vale 5. Beleza. Note o seguinte, se aqui é 60 e o ângulo é de do ângulo total é de 105 graus, lógico que esse ângulo aqui, ó, esse outro pedaço aqui, ó, vai ter o quê? 45 graus. Ó, então estamos diante de um triângulo que é retângulo também. Por quê? Porque se eu somar esses dois ângulos dá um ângulo raso, aqui é 90, então aqui também tem que ser 90. Estamos diante de um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse. Então aqui mede 5. Aqui mede 5, ok? Beleza. Então, se eu quisesse achar o valor do x aqui no caso, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ou posso também, porque este lado aqui, ó, se você observar, esse lado é a bissetriz de um quadrado. É a diagonal de um quadrado. E a diagonal do quadrado é o quê? É a raiz de 2. É o lado vezes a raiz de 2. Então, ó, se eu projetar aqui, ó, o lado do quadrado, é uma dica, né? Mas você pode aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar, já que você tem 5 e 5, você vai encontrar isso aqui facilmente. Então, basta você, para achar essa diagonal do quadrado, a diagonal do quadrado, né? No caso, esse quadrado que nós temos aqui, ó, o P, N, vamos colocar aqui ó, KPNQ, ficou mais ou menos aqui, mais ou menos desenhado o quadrado, ok? É que eu não coloquei aqui exatamente como deveria ser aqui o paralelo aqui dele aqui. Seria assim, né? Basicamente isso aqui, ó. Seria
seria basicamente isso aqui, né, pessoal? Então, esse quadrado, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Ou seja, é o lado não é 5? Vai ser 5x, melhor dizendo, x é igual a 5 raiz de 2. Então, pessoal, do mesmo modo, se eu quisesse continuar achando o outro lado aqui, ó, bastava eu olhar assim, quer ver, ó? Quanto mede, eu sei que a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, mede quanto? Mede 10. Quanto mede esse pedacinho daqui até aqui? O lado oposto ao ângulo de 60 graus vai ser o quê? Vai ser a metade da hipotenusa raiz de 3. Então vai ser 5, né? Raiz de 3. Esse lado todão vai ser 5 mais 5 raiz de 3. Tudo bem? Como eu falei aqui no triângulo retângulo isósceles, eu desenhei ele aqui mais ou menos, um triângulo retângulo isósceles. E é importante dizer o seguinte, o triângulo retângulo isósceles, os lados são iguais, L e L. E a base tem ângulos de 45 graus, porque 45 mais 90 dá 180. Como é que é esse lado? Como que eu acho esse lado aqui? O lado vai ser sempre o quê? Esse lado aqui oposto ao ângulo reto. Vai ser sempre L raiz de 2. Ou seja, o lado raiz quadrada de 2. Então, eu vou aplicar aqui, ó, neste caso aqui, o conceito que nós falamos anteriormente. Eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Eu já sei quanto vale a hipotenusa. A hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Logo, a hipotenusa vale 16. Beleza. Tá. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa raiz de 3. Então, vai ser 8 raiz de 3. Certo, pessoal? Uma aulinha bem tranquila para vocês, de certa forma, guardarem essas dicas. São dicas importantes. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos que vão fazer provas, vão fazer concursos aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima aula.